crianças! Vamos para a nossa aula de história de hoje? Então, como vocês sabem, nós estamos terminando, o mês de agosto, estamos no último dia de agosto e nesta semana começa a Semana da Pátria. Por que Semana da Pátria? O que é a pátria? A pátria é o nosso Brasil, o nosso país, né? Quem que faz a pátria somos nós mesmos, né? Temos todos que ser patriotas. Então, nesse ano, como nós estamos em casa, não estamos saindo para a escola, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o significado, então, do 7 de setembro, por que é feriado 7 de setembro. Então, 7 de setembro é o dia da independência do Brasil. O que quer dizer essa independência? O dia que o Brasil ficou livre, né? Entre aspas, de Portugal, porque mesmo depois da independência, ainda ficou aqui a monarquia, né? Nós tivemos a fase imperial, onde Dom Pedro continuou como imperador do Brasil ainda por um tempo, né? Até que se proclamasse a República em 1889, né? Mas no 7 de setembro, então, aconteceu esse desligamento. Então, o Brasil deixou de acatar as ordens vindas de Portugal, né? E passou a ter as suas próprias leis, apesar de ainda continuar, né, um tempo com a monarquia e com Dom Pedro, que era um português, né, ainda mandando por aqui ainda por um tempo. Mas vamos falar um pouquinho mais então sobre essa data da independência do Brasil. Então, 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Nós sabemos, né, que Portugal descobriu as terras brasileiras em 1500, né? Em 1822, então, foi declarada a independência. Então, o Brasil ficou colônia de Portugal por todo esse tempo, né? Por 322 anos, né? Teve que obedecer às regras, às leis, todas de Portugal. Nesse tempo todo também, né? Portugal levou muitas riquezas daqui do Brasil para Portugal, né? Os portugueses levaram. Depois dessa data, então, começou-se a criar as leis próprias do Brasil, né? E nós temos, então, que comemorar essa data em que o Brasil se tornou livre, um país livre, né? Então, vamos ver aqui. A independência do Brasil foi um processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, né? Que se deu em 7 de setembro de 1822. Por meio da independência, o Brasil deixou de ser colônia portuguesa, passou a ser uma nação independente. Com esse evento, o país organizou-se como uma monarquia, que tinha Dom Pedro I como imperador. Então, ele ficou aqui como imperador do Brasil. Principais acontecimentos da independência do Brasil. A independência do Brasil aconteceu na medida em que a elite brasileira percebeu que o desejo dos portugueses era restabelecer os laços coloniais. Quando a relação ficou insustentável, o separatismo surgiu como opção política, e o príncipe regente acabou sendo convencido a seguir este caminho. Então, veja, o Brasil pertencia a Portugal por todo aquele tempo, né? Mas aqui já tinha muita gente nascida no Brasil nessa época, né? Já eram brasileiros, poderiam até ser descendentes de pessoas vindas de Portugal, né? Mas eram brasileiros e eles queriam então que o Brasil fosse livre, não queria que o Brasil continuasse como colônia. Então essas pessoas começaram a lutar também para que isso acontecesse. Quando fala em monarquia, o que é a monarquia? Então, monarquia é quando há ou rei, rainha que comanda, o imperador, né, que comanda. Então, é um sistema de monarquia, não existe um presidente como existe na república, né? Hoje o Brasil é república. Então, hoje o Brasil elege, né, os seus representantes, o povo elege o seu representante, o seu presidente da república, certo? Na época da monarquia, na época do império, o Brasil não elegia, era o imperador que comandava. Então, o primeiro imperador foi Dom Pedro I e depois teve o Dom Pedro II, que era filho de Dom Pedro I, que ficou aqui no Brasil quando Dom Pedro voltou para Portugal, e foi o segundo imperador, certo? E antes do império, então, existia a época da colônia. Então, foram três
etapas, né, que o Brasil passou. Tempo da colônia, né, desde 1500 até 1822, o Brasil era colônia. De 1822 a 1889, então ele passou a ser o império, né, constituiu-se o império. E de 1889 até os dias atuais, agora somos república. Então, as cortes de Portugal tomaram medidas que foram impopulares aqui no Brasil, tais como a exigência do retorno do príncipe regente e a instalação de mais tropas no Rio de Janeiro. Além disso, a relação azedava também porque os portugueses tratavam os representantes brasileiros que iam a Portugal para negociar com desdém. Então, eles queriam ainda comandar, né? Quando os portugueses exigiram o retorno do príncipe a Portugal, foi organizado um movimento de resistência contra a medida. Desta forma, então, foi criado aqui no Brasil o Clube da Resistência, e o Senado brasileiro recebeu uma carta contendo milhares de assinaturas que defendiam que o príncipe ficasse aqui. Então, a família real teve um tempo no Brasil, veio para o Brasil, né? E o Dom Pedro, então, ficou aqui como príncipe regente na época, né? Mesmo no tempo da colônia, ele estava como regente, ajudando, né, a governar a colônia. Mas os portugueses queriam que o príncipe voltasse. E aí ele decidiu, então, que ficava por aqui, né? Teve muita gente que esse clube da resistência, então, né, que foi criado, defendia que o príncipe ficasse aqui. E em 9 de janeiro de 1822, então, Dom Pedro anunciou o dia do fico, que foi chamado assim, contrariando as ordens da corte de Portugal. O movimento exigia a permanência de Dom Pedro, motivou a desafiar as ordens da corte. Isso, então, resultou no dia do fico, em 9 de janeiro de 1822. E nessa ocasião, então, Dom Pedro anunciou publicamente que permaneceria no Brasil. Apesar de uma forte insatisfação, o separatismo ainda não era uma opção consolidada na cabeça dos brasileiros. Então, a relação entre Portugal e Brasil continuava ruim. Em maio de 1822 foi decretado ou cumpra-se uma lei que determinava que as medidas aprovadas em Portugal só valeriam no Brasil se o Dom Pedro aprovasse. A essa altura, a ideia de separatismo já estava bem propagada, tanto que em junho foi convocada uma eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte. O caminho do rompimento seguia a todo vapor. A ideia de elaborar uma Constituição para o Brasil, então, reforçava isso, né? Um país que tem Constituição, tem suas próprias leis, né? E era isso que eles estavam, né, desejando, então. Esses senadores, essas pessoas que estavam ajudando no comando, eles queriam, então, a separação. O caminho do rompimento seguia a todo vapor. A ideia de elaborar uma Constituição para o Brasil reforçava isso. A forma como Dom Pedro conduziu esse processo foi bastante influenciada por sua esposa, Dona Maria Leopoldina, e o seu conselheiro José Bonifácio. A Declaração de Independência. A situação agravou-se em agosto, quando as ordens chegaram de Portugal. As cortes atacavam os privilégios brasileiros, acusavam José Bonifácio de traição, ordenavam o retorno de Dom Pedro. E isso fez Maria Leopoldina convocar uma sessão extraordinária presidida por José Bonifácio em 2 de setembro. Nesta sessão ficou decidido que era o momento de declarar a independência do Brasil. Uma declaração de independência foi redigida e enviada junto às cartas portuguesas para Dom Pedro. O regente estava a caminho de São Paulo na ocasião e acabou sendo alcançado pelo mensageiro no dia 7 de setembro de 1822. Então, isso aconteceu, né, às margens do rio Ipiranga, que tem, então, a famosa foto, né, do grito da independência, o grito do Ipiranga, né? Dom Pedro inteirou-se da situação e, segundo o que ficou registrado na história oficial brasileira, foi realizado o grito pela independência do Brasil, um momento conhecido como Grito do Ipiranga. Os historiadores, porém, afirmam que não existe, assim, evidência que esse grito tenha realmente acontecido, né? Então, existe a foto aqui, né? Então, ele fazendo o grito da independência, ali, então, para ficar no Brasil, né, e governar o Brasil, então,
através da monarquia que foi instituída então com a independência do Brasil. Daí depois, na época do Império, né, enquanto Dom Pedro era imperador, depois de algum tempo Dom Pedro resolveu voltar para Portugal e deixou o filho dele, Dom Pedro II, com esse José Bonifácio, né, que ficou como tutor do filho do Dom Pedro, que foi a parte do segundo reinado, então, né, foi a parte ali do Império que fala do segundo reinado, que então foi do Dom Pedro II. Então, vou pôr aqui para vocês até como uma curiosidade, né, então o Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, então, ele nasceu em 2 de dezembro de 1825. Era o 7º filho, né, de Dom Pedro, a imperatriz Dona Maria Leopoldina, que acabou morrendo quando Dom Pedro tinha apenas 1 ano de idade. Ele herdou o direito ao trono com a morte dos irmãos mais velhos, o Miguel e o João Carlos, né, que eram os primeiros filhos de Dom Pedro I. Então, o Dom Pedro II acabou herdando o direito ao trono, então, e quando ele tinha 5 anos de idade, Dom Pedro I resolveu abdicar do trono, né? E foi embora para Portugal e deixou ele, como eu falei, né, na tutela do José Bonifácio de Andrade Silva e do Manuel, mais tarde, do Manuel Inácio de Andrade Souto, Marquês de Itanhaém. Durante a sua minoridade, então, o Brasil foi dirigido por uma forma de regência também. E o Dom Pedro II, então, estudava nesse tempo, ficou estudando durante todo esse tempo, desde os 5 anos até 15 anos, então, de 6 anos até 15 anos, ele assumiu como foi aclamado, né, o imperador do Brasil, e ele assumiu o trono aos 15 anos, então, um ano depois de ser declarado maior. Veja, com 15 anos ele foi aclamado e assumiu o trono. Ele já era imperador, né, desde os 6 anos de idade, mas ele assumiu o trono aos 15. Nesse meio tempo, então, ficou na regência, né? O Brasil ficou como uma regência. E o Dom Pedro, com 15 anos, teve que assumir toda essa responsabilidade, né, de ser imperador do Brasil. Então, nessa época, né, era bem difícil. Então, vocês viram um pouquinho aqui da história da independência do Brasil, tá? Então, vai colocar mais alguns textos complementares para vocês aí no Zway. E essa semana a gente vai falar um pouquinho mais também sobre a independência do Brasil, ok? Então, vamos lá, beijo, até a próxima.